E aí, pessoal, bem-vindos à parte 2 desse vídeo do Cannabis em Foco. A gente está aqui na cura ainda. Para quem não viu a primeira parte do vídeo, onde a gente apresenta o cultivo, como que funciona essa associação, esse oásis aqui no meio de São Paulo, vale a pena ver, até para vocês entenderem tudo que é feito aqui para poder chegar na mão desse cara aqui, do Felipe, que é responsável pela parte de laboratório. Muito obrigado por receber a gente aí. E me conta aí, cara, como que é esse processo de extração? A cura tem um método dela, né, que está no livro. Quem é dessa bolha aqui do universo da cannabis, já frequentou feiras, já viu esse material e muita gente respeita e gosta. E é um prazer conhecer o responsável por isso. Conta pra gente aí como que é esse processo, qual que é a tua missão aqui dentro da cura. Legal. Cara, obrigado pela atenção e pelo interesse para começar, e obrigado de verdade pelo mérito do livro, mas assim, eu lembro que há muito pouco tempo atrás eu estava sem informação nenhuma. Eu estava precisando de um livro desse. E hoje eu tenho informação e a gente tem um livro, e na verdade não saiu de mim, eu fui absorvendo. Fui absorvendo da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Cada vez que a gente anda no mercado, alguém te entrega algo. Sim. E assim, isso foi desde o começo. Quando eu voltei de uma viagem, eu falei, nossa, isso é maconha? Não era aquele quadrado preto que eu comprava lá com silver tape, com 15º DP em bala de fuzil. Aquela imagem da maconha, quando eu vi a planta, depois de 20 anos consumindo. E aí eu falei, cara, isso é realmente uma coisa muito interessante. Eu comecei, de alguma forma, a me aprofundar mais nesse processo. E a gente começou a olhar com mais atenção no resultado. Porque, assim, informação tinha muito. Todos os meus amigos me ajudaram. Então, esse livro, a gente acabou dedicando a esse universo que nos orbita, que é o mercado incipiente, que não existe, que, na verdade, grande parte disso aí não está nem sendo guiado pela parte capital. Está sendo guiado pela ideia de futuro. Muito e é por isso que essas informações chegaram na minha mão, porque, um monte de gente me ajudou e me deu base para ir para a cura, para o Felipe, o Ian, a Paulinha, a gente conseguir achar o nosso próprio caminho, mas deram ferramentas para a gente. Então, o começo do livro foi isso, a gente no escuro, tentando de verdade aprender a fazer o ofício que a gente queria ter dali para frente. E esse processo de aprendizagem foi marcado por ensinar, porque as pessoas estavam em volta precisando. Então, cada migalha que a gente ajuntava de informação ajudava alguém, da mesma forma que ajudou a gente. Então, o processo de aprendizagem gerou o livro para continuar essa corrente, né? Para conseguir ter uma ideia de futuro onde esse negócio vai ser a nossa vida, vai deixar de ser uma utopia e vai começar a ser um rolê justo e ético. E esse processo hoje vocês fazem de que forma? Assim, como que começou isso? Sim. Que tipo de extração é essa aí? Cara, como toda coisa no laboratório, é ou algo que deu errado, ou é uma ideia maluca que alguém teve. Entendeu? E, em geral, coisas dando errado, ideias malucas acontecem todos os dias. Sim. Só que às vezes acontece alguma coisa de valor nesse processo. Então, assim, eu estava em casa um dia e eu já fazia bastante extração e fazia me mexendo. Estava também fazendo prensa artesanal, fazia dry sift, fazia um monte de coisa. E fazia bastante extração de álcool num método que a gente chama de QWET, bem difundido, que é o Quick Wash Ethanol, né? Então é uma lavagem rápida na planta com etanol rápido enquanto os dois estão gelados, acabaram de sair de um freezer, e por alguns segundos ou alguns minutos a gente consegue fazer esse encontro do solvente em baixa temperatura e a planta também congelada, eles se juntarem para soltar o melhor que tem. Em baixa temperatura, a cannabis vai soltar o melhor que tem e guardar as partes mais comuns, que são comuns à planta, à alface, a qualquer outro vegetal, a parte estrutural da planta. E aí, depois de fazer bastante esse método QWET, que sai sim o óleo relativamente bom, mas com uma quantidade muito pequena de rendimento, então um rendimento sofrível. Aí um dia eu comecei a fazer uma extração de dry sift. Comprei gelo seco e comecei a fazer uma extração em matéria seca.
E sobrou gelo seco e eu comecei a pensar, e se o gelo seco for a ferramenta de gelar o álcool? Eu não vou mais precisar usar o freezer e talvez dure mais tempo e tal. Bom, eu comecei nessa toada. Bom, realmente o gelo seco, ele depois eu fui descobrir, era realmente era um teste, um risco, porque eu não tinha muitas informações. Mas hoje o gelo seco eu sei que ele sublima totalmente. E o que é o processo de sublimação que a gente tem no gelo? Ele passa do estado sólido para o gasoso automaticamente. Então, no final dessa sublimação, não restou nada de CO2, de gelo seco no álcool, só sobrou álcool. E aí é só o processo de se livrar do álcool para ficar com 100% da resina, né? Da resina de cannabis purificada, depois que a gente vai transformar essa resina no medicamento, no remédio de cannabis, óleo de cannabis. Que legal. Vou voltar uns passos ali, porque eu imagino que deve ter gente aqui que nunca cultivou, nunca viu uma planta de perto. E o que importa pra gente ali na planta é o tricoma, aquela bolinha que a gente mostrou ali em cima da planta em si, né? Todo o resto é matéria vegetal. Até quem vai fumar isso, a folha da maconha, tudo aquilo, cara, é o que ficou na cabeça da galera. Mas o que importa pra gente realmente é aquela bolinha que parece um cogumelo. Então, essa extração que ele tá falando, retirar esses compostos aí da planta, é retirar o que está dentro dessa bolinha, né? Exato. A resina que está ali dentro, que é o que realmente importa, e fazer isso de uma forma que a gente não tire coisas que não... clorofila, ou então a haste ali daquele tricoma, coisas que vão só contaminar a nossa matéria. E aí precisa de pessoas testando dia a dia, analisando para poder chegar num resultado legal, igual vocês conseguiram aqui. E, pô, fiquei sabendo que você vai mostrar pra gente como que é esse passo a passo aí. De vocês, né? A gente vai fuçar tudo que precisa fuçar. Vamos lá. Então, vamos embora. Então a gente vai começar nosso processo de extração. O que a gente tem aqui são plantas que foram recém-colhidas, o que a gente chama de fresh frozen. E é frozen porque o nosso processo de extração justamente congela a planta durante o processo. E a gente deu uma introdução há pouco tempo atrás agora, falando por que o congelamento da planta, né? E o congelamento da planta é fundamental. E ele é o primeiro passo dessa extração e ele que vai determinar a qualidade do resultado final depois de 9 etapas, depois dessa primeira etapa. O congelamento é onde a gente define o que a gente vai tirar da planta, se vai ser uma extração mais selecionada ou vai ser uma extração com grande espectro, com uma abrangência de várias e várias substâncias da planta. E a gente quer exatamente o contrário, a gente quer ser muito específico naquilo que a gente vai tirar da planta. Então, por isso, congelamento. Então a gente tem nossas plantas aqui, elas já foram selecionadas, a planta foi descartada em galhos e folhas, que é onde a gente viu que não tem resina, onde não tem tricomas aparentes, e a gente separou só o que realmente é mais rico naquela concentração de compostos terapêuticos, que é o alvo da nossa extração. Então as matérias secas e o nosso solvente já está aqui, preparado para receber as matérias. E essa preparação dá para ver muito fácil que já está numa temperatura muito boa pelo gelo que forma. Essa é uma condensação do ar. Isso quer dizer que a temperatura da superfície aqui desse inox, ele está tão baixo que toda a água que está no ar, o vapor de água que está no ar, a hora que toca, ele já se condensa e vira gelo. Isso quer dizer que o solvente que está aqui dentro está na temperatura que a gente quer. Essa temperatura do solvente, agora, nesse ponto da extração, ela é exatamente a mesma temperatura do gelo seco. A gente está falando de menos 78 graus. Menos 78 graus Celsius. Isso é muito, muito, muito gelado. Quando a matéria cai aqui dentro, não tem nenhuma chance. Esse congelamento acontece instantaneamente. Sendo dessa forma, a planta já está travada. Todo o conteúdo celular, todo o conteúdo sólido e solúvel da planta não vai ser disperso no álcool. Então a gente tem esse setup pronto. Isso foi feito anteriormente, o álcool está gelando aqui já há um tempo, a gente certificou que está abaixo de 50 graus. Então sim, agora é a hora de a gente unir a planta e o solvente.
Então agora a gente vai fazer a união da planta e o solvente. E a planta está nesse saco, né, nessa bag. E isso é uma bag micrada. É algo bem comum para extrações de cannabis. E essa bag, na verdade, é uma micropeneira. Então daqui sai a cabeça do tricoma ou tudo que foi dissolvido, né, da cabeça do tricoma. Sai o líquido todo que vai invadir, dissolver o que a gente quer, mas não sai nada de planta. Então, isso é muito parecido com chá. Né? A gente tem o nosso líquido e a gente tem o nosso chazinho. No momento que ele encosta, dá para ouvir a planta congelando. É de verdade, assim, ele faz um barulho que é claramente de um congelamento. E aos poucos a gente vai inserindo a matéria toda até ficar totalmente submersa. E do ponto que tiver submersa, a matéria está começando a soltar já todo o seu conteúdo no nosso solvente. A gente tem uma cama de gelo seco embaixo que está garantida essa temperatura. E o álcool por cima, o volume do álcool está sendo também compartilhado pelo volume do gelo. Logo, a matéria ela está um pouquinho para fora da superfície. Mas esse gelo de baixo vai sublimar, vai dar espaço para toda a matéria entrar dentro do álcool. E antes que o gelo seco todo suma, eu quero colocar mais gelo. Então a gente tem um espaço aqui que a gente consegue completar de gelo e aumentar o tempo em que a matéria vai ficar exposta no solvente. E isso é importante para controlar o rendimento. Quanto mais tempo a matéria fica no solvente, mais ela vai soltando os seus compostos e mais rico vai ficando essa tintura. Isso quer dizer que o rendimento final vai ser maior. Então, o tempo de exposição alongado aumenta o rendimento da extração como um todo. O seco está aqui e ele vai durar um bom tempo. Quanto mais tempo, mais rendimento na extração. Só que para durar mais tempo ainda, a gente tem que diminuir a sublimação. E a sublimação acontece por dois motivos: contato com ar e alta temperatura. Então a gente vai diminuir o contato com ar, colocando ela num ambiente fechado e isolado termicamente, o que vai fazer isso durar de 4 horas para 40 horas. Então isso aqui a gente vai ter muita margem para conseguir fazer essa extração alongada a ponto de tirar tudo que a gente precisa tirar dessa matéria. Então vamos colocar todo esse conjunto aqui da matéria, o solvente, gelo seco, num lugar bem isolado, porque isso vai ajudar muito a manter essa temperatura e também a gente vai evitar que o contato com a troca de ar vá sublimando todo esse gelo seco. Fechou, fechado, e agora a gente mantém um tempo. E esse tempo varia de acordo com a sua disponibilidade de tempo e também com a disponibilidade de gelo seco que você tem. Quanto mais tempo, mais rendimento, mais vai pedir gelo seco. Então assim, existe um limiar do que vai valer a pena você investir de gelo seco e tempo para tirar 90%, mas às vezes você tem que investir muito mais, o dobro, para tirar 95%. Né? Então é interessante saber que a extração, tirar essa resina que está tão grudada, amalgamada por dentro e por fora da planta, não é uma tarefa fácil, é uma luta. E nessa luta, quanto mais forte a luta acontece, mais a planta vai soltando o que a gente não quer. Então a gente tem que ser gentil, seja em qualquer extração, pode ser na prensa de rosin, pode ser no hash, ou pode ser na extração alcoólica, nessa extração de álcool criogênico. A gente tem que ser o mais gentil possível para que a planta libere só o que precise liberar.
Então aqui a gente não tem ferramenta de medição, não é uma análise laboratorial, é puramente estético. A gente tinha uma planta verde, a gente colocou a planta verde para dissolver num solvente e o líquido não tem nada de verde. O líquido está amarelo, alaranjado, avermelhado e isso não é cor da planta. Isso é cor do tricoma. Isso quer dizer que a seleção aconteceu. Se por acaso o tricoma tivesse sido extraído e algo mais além do tricoma, algo mais além desses nossos alvos, tivesse sido extraído também, a gente já está vendo as cores dessas substâncias aqui nesse líquido. Então, como a gente tem um líquido limpo, amarelo e cristalino, a seleção aconteceu. Logo depois, essa tintura que a gente chama, porque realmente carrega essa cor, né? Essa tintura é evaporada. Todo álcool que tem um ponto de evaporação muito antes das substâncias que aqui estão junto com ele, todo álcool é evaporado. Quando todo álcool é evaporado, o que vai sobrar é isso. Isso aqui é a resina pura de cannabis. Aqui a gente tem, na verdade, só os conteúdos do tricoma. Milhões, bilhões de conteúdos de tricoma extraídos e juntados numa substância homogênea. Isso é a resina de cannabis. Isso é a base para a nossa medicina, para o remédio. Ele não é o remédio em si. Isso não ajuda, não é eficiente no tratamento de cannabis por via de ingestão. A gente tem aqui uma resina que, para começar, ela não ajuda, a textura ela é tão pesada, tão difícil, tão resinosa que não ajuda a nossa absorção, a ingestão fica muito difícil. E além do mais, ela é concentrada a um ponto que fica inseguro fazer essa administração. A gente precisaria tirar pedacinhos muito pequenos e não ter a precisão que a gente precisa nessa administração. Por isso, para ela virar uma medicina, ela precisa ser diluída. Ela precisa ser diluída para aumentar essa precisão e também ajudar na ingestão. E ela é diluída numa gordura. Porque é isso, ela é lipossolúvel, ela é solúvel em gordura. E qual gordura? Qualquer gordura funcionaria, qualquer gordura que a gente está acostumado a ingerir vai fazer esse papel. No caso, para uma finalidade medicinal, para uma finalidade terapêutica, a gente tem uma gordura específica, que é um pedaço, é uma fração da gordura do óleo de coco. Funcionaria manteiga, funcionaria azeite, só que essa gordura, ela chama-se, até tem um nome de óleo de coco fracionado, mas também é chamado de triglicerídeo de cadeia média. Essas cadeias são menores do que uma gordura, uma cadeia de gordura. E ela consegue ser assimilada e absorvida pelo corpo com muito mais velocidade. Então a ingestão não só é mais facilitada quando a gente consegue dissolver ela nessa gordura, como essa gordura consegue ser absorvida até pela mucosa. Então você coloca umas gotinhas na língua e o efeito é adiantado. Então o medicamento da cannabis, quando a gente vê o óleo de cannabis, não é 100% cannabis, nem poderia ser. Ela é a derivação da planta que, unida a um outro óleo vegetal, vai formar uma substância porcionada na miligramagem certa dos canabinoides, do THC, do CBD, para uma administração segura, de acordo com a prescrição médica. Então, nosso óleo puro, nossa resina pura, a gente chama de óleo, mas na verdade é a resina de cannabis, né? Ela não tem uma consistência oleosa, na verdade ela tem uma consistência de resina, ela é muito parecida com caramelo, né? A gente vê que não só parecida em aspecto, mas em comportamento. O que é muito interessante de ver é o quanto essa resina se modifica conforme a temperatura. O que é, na verdade, uma grande mão na roda para grande parte dos métodos de extração, que usam a temperatura para conseguir ou liquefazer a resina ou solidificar a resina. Porque é isso, a baixa temperatura, isso que agora parece um mel, ela vira um caramelo duro. Ela fica quebradiça, ela solidifica. E quando você aumenta essa temperatura, você eleva a temperatura acima de 45, 50 graus, ela começa a liquefazer e fica numa consistência de óleo. Isso ajuda muito, tanto nos processos laboratoriais, para você conseguir dissolver, tornar a resina mais miscível em outro óleo, quanto também para fazer uma coleta. Porque quando você congela essa resina, você consegue tirar ela de uma maneira como se fosse de colherada mesmo.
esse é o óleo pronto. Aqui a gente tem um óleo que vai para o paciente, mas para chegar aqui, a gente precisou passar por um processo antes. Olhando a planta se transformando na tintura, a tintura se transformando na resina, a resina se transformando no óleo, a gente está desconsiderando uma parte muito importante. Essa resina que saiu pura da cannabis, quanto mais pura, que seja extremamente concentrada, ainda assim ela não é 100% canabinoide. Uma grande porcentagem dessa resina é sim canabinoide, mas tem outras coisas que estavam no tricoma, que a planta também produz junto com os canabinoides, terpenos, flavonoides, outros óleos terpenoides de forma geral, e que formam uma porcentagem dessa resina. Ou seja, de cada 1 grama dessa resina, que a gente pode chamar de 1000 miligramas, uma quantidade de cerca de 700 a 800 miligramas vão ser de canabinoide. Puro canabinoide, pesado na balança. Esse peso dessas 800 miligramas, 0,8 gramas dessa resina, vai ser puro THC, CBD, CBN. Os outros 20% não. Então a gente precisa identificar exatamente qual a miligramagem, quanto pesa em canabinoides esse nosso extrato puro. Para aí sim a gente conseguir fazer um fracionamento ideal de acordo com a prescrição médica de cada paciente. E a gente faz isso por meio de análise laboratorial, análise HPLC, cromatografia, para que a gente consiga quantificar quanto tem de canabinoide a nossa resina. E aí sim o paciente pode fazer o uso do óleo com segurança de acordo com a sua prescrição. Então é isso, gente. É um pouco do nosso processo dessa transformação da planta em remédio, né, da cannabis em óleo de cannabis. É um processo que a gente acabou fazendo e é muito de acordo com a nossa realidade, com os nossos problemas, com os nossos objetivos. E é um prazer, de verdade, entregar isso e continuar essa corrente onde um puxa o outro e quem sabe um dia a gente esteja num mundo diferente, a gente consiga compartilhar isso com mais fluidez, com menos medo e saber que o que a gente faz é algo de bom e que está ajudando os outros.